Pinheiral, 14 de março de 2017. 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça o chamado nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordace Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Milho Adriano da Fonseca, Richard Cor de Brito, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de março de 2017. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovado e determino o senhor secretário que lê expediente. Indicação 042 de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizado com urgência o serviço de limpeza, roçada e retirada de entulho na Escola Municipal Alzira Vargas do Amaral Peixoto e na creche Municipal Maria Isabel Alves Guzmão, ambas localizadas na Rua José Breves, bairro Centro. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se em alarmante denúncia encostada pelo autor da presente proposição em visita realizada nas aludidas instituições de ensino. Não é nenhuma utopia esperar que estabelecimentos públicos, especialmente relacionados a crianças, estejam cercados das mínimas condições de higiene e segurança. Todavia, lamentavelmente, não está a atual realidade contemplada tanto na Escola Municipal Alzira Vargas do Amaral Peixoto, quanto na creche Municipal Maria Isabel Guzmão. Nas margens de ambas instituições é possível visualizar o enorme acúmulo de entulho, sem falar do crescimento do mato alto, que hoje já ultrapassa 1 metro. Tudo isso na área utilizada comum, alunos ressaltados, inclusive a existência de classes com crianças a partir de 3 anos de idade, ou seja, uma série de alunos e funcionários expostos diariamente a risco de contaminação em contato com animais peçonhentos e muita sujeira. Portanto, é imperioso que essas importantes instituições recebam com urgência o serviço de limpeza, roçada e retirada de entulho, uma vez que a atual situação é palco para a proliferação de animais e de diversos perigos, dos quais nossa população precisa estar resguardada e o poder público não pode se omitir. Sala das Sessões, 14 de março de 2017, Anderson Costa Alonso, vereador. Indicação 043 de 2017. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação, que seja promovida e retomada a ampliação da rota de circulação do ônibus escolar por toda a extensão do bairro Vale Verde. Justificativa. A presente indicação visa retomar e ampliar a rota de circulação do ônibus escolar que atende a população do bairro Vale Verde. É notório que o serviço de transporte escolar municipal é de suma importância para os estudantes da nossa cidade, correspondendo muitas das vezes ao único meio de locomoção para chegarem até a escola. Todavia, lamentavelmente, a população do bairro, objeto dessa indicação, encontra-se desamparada no que tange ao dito serviço. Vale relembrar que muitos desses estudantes se encontram no ensino fundamental escolar e possuem idades inferiores a 10 anos, razão pela qual o deslocamento a um ponto distante de suas casas se torna arriscado e perigoso. Assim, aneia-se pela presente proposição que a rota de circulação do ônibus escolar seja retomada e ampliada por toda a extensão do bairro Vale Verde, a fim de trazer segurança, conforto e também evitar o grande risco de evasão escolar por parte desses estudantes. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de março de 2017, Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação 044 de 2017. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, seja promovida a urgente manutenção e reparo no sistema de iluminação pública na Praça das Palmeiras, até que seja realizada a definitiva reestruturação do sistema de iluminação local. Justificativa. A presente indicação pretende proporcionar maior segurança e comodidade à população do bairro Palmeiras, uma vez que parte dos postes da praça do bairro estão com as suas lâmpadas queimadas, deixando a localidade parcialmente às escuras, dificultando a prática das atividades esportivas no período noturno.
Sabe-se que citada praça é muito utilizada pelos moradores do bairro, por corresponder a uma opção para a população se reunir e desfrutar de momentos de descontração e lazer. Sala das Sessões, 14 de março de 2017, Marco Antônio Pereira, vereador. Indicação 045-2017. Milho Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta colenta casa, nas prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizada a revitalização da praça situada no bairro Bela Vista, Varjão, bem como seja promovida a construção de 2 quiosques na localidade. Justificativa. A promoção de lazer e bem-estar da comunidade corresponde a uma medida indispensável a todo governo que prioriza pela qualidade de vida da sua população. Nesse sentido, a manutenção das praças da cidade configura importante medida, da qual os moradores recebem as mínimas condições de lazer e descanso. Por esta razão, a presente indicação almeja que tal amparo seja prestado à população do bairro Bela Vista, Varjão, no sentido que a construção de 2 quiosques, almejando que a população tenha condições de usufruir de um espaço mais preparado, bonito e seguro, ou seja, em benefício de todos. Sala das Sessões, 14 de março de 2017. Milho Adriano da Fonseca, vereador. Requerimento 009-2017. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nesta colenta legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colenta casa, ouvido ao douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa à Aviação Pinheiral Limitada, solicitando que seja estudada a viabilidade de extensão do perímetro de circulação do ônibus que fazem a linha intermunicipal, passando a incluir itinerário pela rua Tancredo Neves, no bairro Centro. Justificativa. O presente requerimento visa trazer adequação e melhorias no serviço de transporte coletivo ofertado à população pinheirense. Neste caso, especialmente aos moradores da rua Tancredo Neves, no bairro Centro. Atualmente, o tráfego realizado pela linha intermunicipal que circula pelo bairro Centro não alcança a rua Tancredo Neves, de modo que a população que reside na localidade e faz uso dos coletivos carece de realizar diariamente o deslocamento até o ponto de ônibus mais próximo, qual seja na rua Bulhões de Carvalho. Tal situação desencadeia uma série de contratempos e dificuldade a esta parte da população, que, dependendo do horário, acaba enfrentando situações de perigo e cansaço, antes que o considerável percurso realizado a pé, carecendo, portanto, da adequação por parte da empresa de transporte coletivo, a fim de estender o itinerário também aludido à localidade. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de março de 2017. Luiz Carlos da Silva, vereador. Em discussão, requerimento 009-2017, do vereador Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, esse requerimento é para estar ajudando aqueles moradores da rua Tancredo Neves, onde eles têm dificuldade, né, de condução. Então, nós temos que, junto com a Pinheiral, procurar atender aquelas pessoas, já que ali tem pessoas de idade, pessoas que, às vezes, tem que procurar um médico e a situação é difícil. Então, nós temos que dar prioridade também àquelas pessoas, passando um ônibus ali, talvez aí uns 2 ou 3 horários, para poder favorecer aqueles moradores. Aí pode estender até o Varjão e Parque Maíra, entendeu? E ali, praticamente, eles estão abandonados. Sobre a condução, são abandonados, mas nós temos aí que ajudar eles. Por isso eu faço esse requerimento, peço aos senhores vereadores que me ajudem a aprovar esse requerimento. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 010-2017. Richard Cor de Brito, vereador com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colenta Casa, ouvido o douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa à excelentíssima secretária de Educação do município de Pinheiral, requerendo esclarecimentos ao Poder Legislativo e à comunidade interessada sobre o piso salarial dos professores do município de Pinheiral, conforme os questionamentos a seguir. 1. Qual o atual piso salarial pago aos professores da rede pública municipal? 2. O município de Pinheiral está obedecendo ao piso nacional de R$ 2.298,80.
de 40 horas semanais para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. 3. Em caso negativo, favor esclarecer os motivos e a previsão de adequação. Com base na Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias. Isso dos moldes dos artigos 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13º, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. A regulamentação do piso salarial dos professores encontra-se previsto na Lei Federal número 11.738, 16 de julho de 2008, a qual dispõe o valor mínimo a ser pago aos professores vinculados tanto à esfera da União quanto ao dos Estados, Distrito Federal e Municipal. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o reajuste já conferido todo mês de janeiro, este ano recebeu acréscimo de 7,64%, de modo que nenhum professor com formação em nível médio e carga horária de 40 horas de trabalho semanais poderá receber pagamento inferior a R$ 2.298,80. Tal correção do piso reflete a variação ocorrida no valor atual mínimo por aluno, definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de modo que é indispensável que tal pagamento também seja conferido aos nossos professores da rede pública municipal, visando o indispensável cumprimento da Lei Federal 11.738, 16 de julho de 2008, no qual engajamos o dever de fiscalizar. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de março de 2017, Richard Cor de Brito, vereador. Em discussão, requerimento 10/2017. Em discussão. Senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu fiz esse requerimento visando os professores, a classe dos professores, onde o salário hoje dos professores é R$ 970 hoje que é pago um professor, sendo que o piso salarial é de R$ 2.298 por 40 horas. Então, já que o professor hoje aqui faz 20 horas, então vamos pagar metade disso. Vamos pagar R$ 1.300 aos professores, no mínimo, gente. No mínimo, isso é obrigação. Isso é obrigação do prefeito, já que vem uma verba do Fundeb que é destinado à área da educação. E o prefeito hoje, com 80% de remanejamento, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Na educação, ele pode remanejar, tirar esse dinheiro que é dos professores e remanejar esse dinheiro. Então, estou enviando esse requerimento para a secretária, para explicações, já que é mudar para avançar, então vamos mudar, gente. Tá? Então, continue a discussão, requerimento. Uma parte, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Pegando um gancho da sua fala, presidente, hoje eu passei por uma situação muito... que eu estou me sentindo muito preocupado com a educação do município. Os colégios estão abandonados, presidente. A escola está faltando professor, as escolas estão com mato alto. A hora que uma cobra ou um bicho morder uma criança, vai ficar... Aí vão querer fazer alguma coisa. Tem um fio exposto no Colégio Alzira Vargas que vai acontecer uma tragédia. O nobre vereador hoje foi lá, fomos juntos, ele mostrou para a diretora. Eu vou voltar amanhã para ver se está resolvido o problema. Eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para a educação do município. Os colégios estão sucateados. Então chegou a hora de fazer alguma coisa. Porque a gente fica aqui brigando para dar um aumento, para dar um melhor conhecimento para as crianças. As professoras merecem um salário digno, mas as crianças estão passando por necessidade nas escolas. Tem criança que não tem nem ônibus para estudar. Então, vamos olhar com carinho para a educação do município. Vamos pedir ao senhor prefeito que olhe com mais atenção e mais carinho para as crianças. Meu voto é a favor, presidente. Você falou de ônibus, eu não sei se voltou. Vou até procurar saber, que o ônibus não estava indo, não estava entrando no Parque Maíra. Só estava passando na principal do asfalto. As crianças tinham que subir e atravessar
atravessar aqui a pista. Uma parte, presidente. Continue a discussão. Uma parte. Boa noite, público presente. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Só pegando uma parte que o senhor falou, presidente, por isso que essa indicação hoje também, porque antigamente eu sempre lutei lá junto com o governo, porque o ônibus entrasse lá no Vale Verde, e hoje não está acontecendo de entrar. Eu sempre lutei, por isso que eu entrei com essa indicação também, que não está entrando, os pais estão me procurando, estão todo dia falando comigo. Eu vou pedir, né, para o Magno, encarecidamente, mas que leve ao conhecimento do prefeito, por favor. Muito obrigado. Continue a discussão. Presidente, os demais vereadores, público presente. Eu sou a favor do requerimento do presidente, porque a educação é a base da vida de uma pessoa. Tudo começa na escola. Uma boa educação, com certeza, ela garantirá um futuro melhor para nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos. Então, eu parabenizo o presidente por esse requerimento e meu voto é favorável. Sou a favor. Continue a discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Eu convido o vereador Anderson para que na tribuna faça uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, público presente, boa noite. Senhor presidente, aproveitando que o vereador Miri falou, eu tive uma reclamação hoje do Colégio Alzira Vargas e peguei minha moto e fui lá na hora do almoço para certificar se era verdadeira a reclamação. Então, realmente, eu vi que o mato lá está muito alto e lá dentro do Alzira Vargas, não sei se todos têm conhecimento, tem uma creche, né, que chama Maria Isabel, que é junto com o Alzira Vargas. E o mato está quase da minha altura, bem na calçada da creche. Então, assim, eu olhei para aquilo lá. Hoje eu tenho um filho de 4 anos de idade. Poderia ser meu filho que estar estudando lá. Então, a preocupação são com as crianças, com os alunos maiores, com os professores, com todo mundo. Porque eu acho que, se não está dando para limpar as ruas, pelo menos, então vamos fazer um mutirão e vamos limpar os colégios. Agora, se ele não contratar uma empresa para ajudar, eu já fui secretário de obra, conheço tudo aquilo ali. Se me pedir ajuda, eu sou humilde para tentar ajudar. Mas, se não contratar uma empresa, nesse período de chuva, que começa em dezembro até março, com o tanto de funcionários que hoje a prefeitura tem de roçador, não consegue mesmo. Mas tem que agir. O vereador Marquito falou que já estavam pensando em contratar. O vereador, mas não tem que pensar, já tem que contratar. Já era para estar chegando uma empresa aí hoje, para estar ajudando a roçar a cidade. Porque não dá conta. A rua que eu moro, a Geral da Musa, eu ia fazer uma indicação hoje porque tem uma calçada que dá junto com o colégio do Roberto Silveira, do muro do Roberto Silveira, que é a entrada da outra creche, é intransitável. Não tem condições, eu tirei foto hoje, a pessoa andando na rua que não tem condições de andar. O mato também está quase da minha altura. Não chega na cabeça, mas chega no ombro. Então, assim, não fiz indicação porque o novo vereador Luiz fez essa indicação aqui nesta casa no dia 21 de fevereiro de 2017. Já vamos para 30 dias e nada foi feito. Por quê? Porque estão atendendo os outros bairros. Mas se não contratar uma empresa ou contratar mais roçador, vai ficar sempre dando desculpa que não consegue fazer o serviço. Então chegou a hora, hoje já não tem, acabou a Arimateia. A Arimateia foi até janeiro, ainda tinha 30 dias, podia se falar que a gestão passada do mato. Hoje, o mato já faz parte do Edinardo, já faz parte do secretário de obra, Casé Henrique, já faz parte do Ailton, que é o chefe do departamento. Eles que têm que tomar hoje uma providência para acabar com esse mato. Eu fui chamado do Zé do Bairro 4 vezes. Eu não entendo que o Zé do Bairro ainda não veio aqui esse ano. Já era para estar aí também, porque eu fui chamado em fevereiro, que o mato estava alto nas estradas, onde o vereador Luiz também fez a indicação para roçar a estrada indo para Rosal. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Cadê o Zé do Bairro que não vem aqui? Está na hora, porque tem que cobrar de qualquer gestão que tiver, porque é o bem da população. Uma outra situação... Só uma parte, vereador, só uma parte. Sim. Além da Geral da Musa, eu fiz a indicação da limpeza, que realmente mesmo
precisa. Fiz também de um quebra-mola de frente a creche, tá? Porque os carros passam ali com uma velocidade muito alterada e ali precisa também de um quebra-mola. Então, vereador, eu moro ali, eu moro um pouquinho para baixo, né? E a gente fica sendo cobrado, porque é o vereador que mora no bairro, mas hoje eu não tenho o que eu tinha antes. Eu era o secretário, eu mandava ir lá e fazer. Hoje eu tenho que pedir. Então a gente tem que vir aqui e pedir para que o nosso nobre colega Magno, que é o líder de governo, leve esses pedidos nossos, que consiga fazer, ô vereador. Porque atender não vai mesmo. Se não tomar uma providência, não vai atender, porque o mato cresce 4 centímetros por dia. Então, quanto mais chuva, mais sol, mais cresce. Um outro assunto, esse direcionado ao vereador Magno, não tenho nada contra a sua pessoa, você sabe muito bem disso, mas ontem eu fui para casa pensando numa palavra que o senhor falou aqui, e fiquei um pouco preocupado, vereador, porque o senhor usou o termo que o senhor não fica aqui na Câmara o dia inteiro, porque o salário de vereador não dá para sustentar a sua família. Nessa colocação, deixa eu terminar. Vereador, ele tem que dar uma parte. Vereador, tem regimento, só que ele dê a parte. Por favor, deixa eu terminar, você vai poder se justificar. O que acontece? Eu me senti ofendido, porque lá atrás, quando eu me candidatei a vereador, eu sabia quanto que era o salário de vereador, que para todo mundo pensa que é 7 mil, não é, gente. Hoje, líquido, R$ 4.800. Eu estou aqui de segunda a sexta o dia inteiro para atender a população, para me ganhar esses R$ 4.800, que eu sustento minha família, pago a faculdade da minha filha e ainda tomo minha cervejinha. Então, olha só, o povo, muita gente da classe inferior, se sentiu humilhado com a colocação do senhor, porque o senhor sabia quanto que o senhor ia ganhar aqui de vereador. Vamos fazer o seguinte, para ficar legal, então, eu vou aplaudir o senhor de pé. Dou esse salário do senhor, que o senhor não usa, para alguma entidade aqui de Pinheiral. Aí, vai estar sendo legal. É mérito do senhor poder ganhar mais, eu também queria. É mérito. Só que a gente tem que disponibilizar, não todo o tempo, é claro, mas algum tempo. Por quê? Pelas contas que eu fiz, o salário de R$ 4.800. Se o vereador vier aqui, só na sessão, que a gente não gasta uma hora em média a sessão, só pode ser feita 8 sessões, está aqui o vereador Levi que sabe disso, por mês, R$ 4.800 dividido por 8 horas, que é uma sessão praticamente, vai dar R$ 600 a hora. É um salário que é difícil ver em algum lugar alguém ganhar R$ 600 por hora. Então, por isso que eu fico aqui de dia, atendendo o povo, indo nas escolas, vou no hospital, porque eu fui eleito para isso. E eu me senti incomodado com a palavra do senhor. Eu acredito, pelo que o senhor é, pelo que o senhor tem conhecimento, que o senhor colocou a palavra no lugar errado. Eu acredito que o senhor não falou para ofender ninguém, que esse salário não dava para o senhor. Só que eu me senti como vereador, e como eu estou aqui o dia inteiro, ofendido, né? Então, mas para mim dá. O salário para mim tá bom, porque eu sabia lá atrás quanto que eu ia ganhar. É só isso que eu tenho para falar hoje. Boa noite. A parte. Só se ele der uma parte. Só se ele permitir uma parte, vereador. Óbvio que ele vai permitir uma parte, né, vereador? Sim. Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente. Nobre vereador, também não tem nada contra o senhor, nem contra nenhum dos vereadores aqui presentes, né? Já tive, sim, já discutimos, já tivemos divergência, eu sou o primeiro, desde o início, a deixar claro que para essa casa andar bem, para conseguirmos trabalhar em prol do município de Pinheiral, precisamos nos unir e não nos atacarmos aqui no plenário, tá? É a minha colocação. Com relação ao que eu falei ontem, eu só assumo o que eu falo. O que colocam em minha boca não tem como eu falar, né? Eu não falei em momento nenhum que eu ganho pouco como vereador. Isso aí tem uma filmagem que vocês vão disponibilizar e a população vai ver. Foi colocado palavras em minha boca, eu não falei isso. O que eu disse é o seguinte, que eu não tenho tempo, por eu ter sido atacado pelo presidente, que eu não estava trabalhando, né? Que eu não estava tomando atitude, providência. Isso é não trabalhar. O que eu disse é o seguinte, tomar providência é uma coisa, resultado é uma coisa. Você ficar aqui de prontidão, falei para o presidente da casa. Ficar aqui de prontidão o dia inteiro, eu não tenho disponibilidade para isso, porque eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Essa foi a minha fala, não tem outra fala. O que foi dito hoje, que foram me falar, que é o que um ouvinte ligou para a Rádio Nova Visão e falou que eu disse que o salário de vereador não dá para sustentar a família,
né? Isso daí é o que ele ouviu falar, falaram para ele. Até porque eu tenho certeza, acredito, que ele não estava presente ontem, que tinha pouquíssimas pessoas aqui ontem. Né? Então ele ouviu falar. E me disse é o que mais tem, ainda mais no mundo político, que infelizmente, né, existe uma grande classe que trabalha somente para fazer politicagem e maldade. Tá? Isso não foi palavra minha não, vereador. Você também entendeu errado. Eu peço uma parte. Sim. Com todo o respeito que o vereador Magno merece, mas eu vou colocar, não palavras na boca do vereador, mas eu vou colocar o que ele falou. Ele disse o seguinte, que ele não tinha condições de ficar o dia inteiro na Câmara, que ele não ficava, porque o salário de vereador não é suficiente para ele sustentar a família dele. Isso está gravado. Eu ouvi. Vereador, uma parte. Aqui, por favor. Eu ouvi. Uma parte, então, vereador. é isso que eu queria colocar. Eu ouvi, eu estava aqui. E muita gente... Vereadora, uma parte. Aqui, vereador, por favor, vamos falar um de cada vez? Uma parte, vereador. Pode falar. No momento algum eu disse isso, vai colocar a filmagem e eu tenho certeza que eu não vou ficar como mentiroso. Tenho certeza disso. Não havendo mais inscritos no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer de aviação, justiça e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, Projeto de Lei 018/2016. 16. Esse é o veto. Relatora, Carmelúcia Costa de Carvalho. Relatório. Venha a esta comissão para aparecer a análise do veto total do excelentíssimo senhor prefeito Edinaldo Barbosa Oliveira ao projeto de lei número 018/2016, que altera a redação de alíneas do inciso 1º do artigo 1º da lei número 485 de 16 de janeiro de 2009, determina outras providências, encaminhada a esta Casa Legislativa através de mensagem 003/2017. O presidente desta comissão irá analisar o presente matéria, isso de forma autorizada do regimento interno. Voto da relatora. O veto tem como fundamento o atual conjuntura econômica em que vive o país, o Estado e o município, sendo importuno e inconveniente o aumento dessa despesa com pessoal, especialmente diante dos demais servidores do município. Embora a Comissão de Legislação tenha sido favorável à aprovação da matéria, no parecer lido na sessão ordinária no dia 5/4/2016, revisando seu posicionamento, entendo assistir razão ao Executivo Municipal, principalmente quanto ao aspecto financeiro e orçamentário. Carmelúcia Costa de Carvalho, relatora. Parecer da comissão. Comissão acompanha o voto da ilustre relatora. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de março de 2017. Carmelúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Jordão Feliz Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão, em votação única, o veto total do excelentíssimo prefeito Edinaldo Barbosa Oliveira ao projeto de lei número 018/2016, que altera a relação de alíneas do inciso 1 do artigo 1º da lei número 485, de 16 de janeiro de 2009, e determina outras providências. Encaminhado a esta Casa Legislativa, através da mensagem de veto número 003, de 18 de janeiro de 2017. Em discussão. Em votação. Os vereadores que votam pela manutenção do veto permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 007 de 2017, que dispõe sobre o fomento à diversidade cultural por meio de incentivo às rádios e TVs comunitárias e determina outras providências. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez boa noite vereadores, boa noite público presente. Ontem nós explicamos aqui na discussão desse projeto e acho que muitas pessoas ainda continuam não entendendo. O pessoal hoje estava colocando no Facebook, não tem jeito, a gente não tem como não acompanhar, né? Que em vez de dar esse dinheiro para a rádio, por que não dá para o asilo? Gente, nada a ver uma coisa com a outra.
o asilo recebe subvenção, a APAE recebe subvenção da prefeitura, isso sim, todo mês a prefeitura dá essa subvenção para a APAE e para o asilo. Esse projeto, se o prefeito gastar com alguma coisa que ele quer divulgar da prefeitura, aí sim, ele não vai estar dando dinheiro nenhum para a rádio, para a comunitária, para a TV, para lugar nenhum. Ele vai estar deixando 10% dessa verba que ele ia deixar 100% para fora da cidade, apenas 10% em Pinheiral, que é dividida ainda, essa verba, entre a Igreja Assembleia de Deus, a APAE, ao asilo e outras mais 2 entidades que eu não me lembro o nome agora. Então, ainda continuam pessoas que não têm informação certa do projeto falando besteira na rua. Então, vamos falar as coisas verdadeiras. Falando que quinteto não quer abandonar a rádio, não existe isso. Nós temos, acho que todo mundo tem abertura na rádio. Eu tenho certeza, não é quinteto, não é quarteto, não. Eu sei disso, que já outros políticos foram na rádio, e a Marilene sempre abriu as portas, a Rádio Nova Visão sempre abriu as portas para a gente estar lá falando. Então, não tem nada de quinteto com rádio, não. Só que a gente achou que é um projeto que vai beneficiar a cidade de Pinheiral, porque vai passar para as outras entidades também esse dinheiro. Então, não tem conversa fiada nisso. Então, assim, vamos falar as coisas certas, vamos questionar, mas vamos questionar as coisas certas. Falar papagaiada e com fake ainda. Hoje tinha um fake no Facebook, falando um monte de besteira. Por que não põe a cara? Bota a cara, vai lá na rádio, vai lá saber do projeto. Agora ir para a rede social com fake, escondido atrás de um fake, que não deve ser homem suficiente ou mulher, porque agora a mulher agora pega fake de homem, o homem pega fake de mulher, suficiente para estar botando a cara e ir lá reclamar, ou vir aqui também na Câmara reclamar. Uma parte, vereador. A questão do fake é uma covardia, né? A pessoa ficar usando fake em redes sociais, pegar a palavra que você não falou jogando em redes sociais. Até que parou um pouco os funcionários da prefeitura, parou um pouquinho, né? Acho que estão trabalhando agora, né? Porque parou um pouquinho de ficar falando no fake. Mas se continuar a ficar falando, né? Os funcionários continuar a ficar falando, já tem um requerimento aqui prontinho para quem continuar falando nas redes sociais, que isso é muito feio, coisa feia, ficar falando que não falou. Eu gostei muito da Marilene, da fala dela hoje com fake, botou um texto explicando para ele, foi muito bonito o texto da dona Marilene Serviano, explicando aquele fake, pode ver que ele até parou de falar. Acho que ele até deixou de ser fake já, porque foi muito bem colocado que a Marilene colocou hoje para aquele fake, né? Porque acho que ele não entendeu até agora, né? Obrigado. Continua a discussão. A parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Está saindo som aí? Boa noite à plateia. O Anderson colocou as palavras certas aí, Anderson. Verdade, entendeu? Quem mora aqui em Pinheiral há bastante tempo sabe muito bem como funciona a rádio. Então, nós não temos que esconder nada, a gente tem que ser o quê? Verdadeiro. Você falou a palavra verdade. Então, quem escuta a rádio sabe muito bem o que é falado, entendeu? Então, a rádio, ela faz-se política e sempre fez. Então, a gente tem que ser sempre verdadeiro. Então, ela sempre fez, observa de quem que é falado, entendeu? A piada para quem que é. Então, sempre teve isso, entendeu? Hoje eu ouvi um pouco, eu não tenho tempo para ouvir a rádio, porque não vejo muita coisa produtiva, sou realista. Então, acho que a rádio tem que ser o quê? Ela tem que ser favorável, não só servir para criticar. Então, você falou a palavra certa, verdade. Então, quem mora em Pinheiral sabe a procedência, como vem vindo essa rádio há muito tempo. Então, ela sempre teve um lado sim partidário. Obrigado. Vereador, eu só gostaria de discordar. Se você falar para mim que a Marilene faz política, eu ia concordar com o senhor, mas a rádio não. A rádio tem diretor que apoiou o Ednardo, tem diretor que apoiou o Gugu, tem diretor que apoiou a Arimateia. Então, a rádio não leva para o lado partidário. A Marilene, sim, ela tem o direito de apoiar quem ela quiser. Ela pode apoiar o Ednardo, ela pode apoiar o Gugu, como ela apoiou o Joãozinho na passada. Não, então, mas eu estou entendendo. Só que foi falado que a rádio não era usada para isso. É diferente. Não, mas a rádio... dizendo, a pessoa que... No meu entender, a rádio não é usada para isso. No meu entender, não. No seu.
No do senhor já. Porque não está havendo crítica acima de você. Entendeu? Entendeu? Uma parte. Ô, vereador, mais crítica do que eu tive, eu não fiz, eu levei. Eu sei, só que a gente tem que... A rádio fala de tudo. É política, tudo quanto é notícia, vereador. Eu sei, então, mas ontem foi falado que não era político, não era partidária. Isso que eu estou te Entendeu? dizendo. A rádio tem que falar de tudo. Entendeu? Não, mas tem que falar dos dois lados. Não estão dizendo aqui em partidário. Fala do lado evangélico, de manhã tem um programa evangélico. Estou falando que eu gosto de ouvir. Tem um lado político também. Tem um lado que ajuda. Peraí, você não está entendendo. Eu quero uma parte. Você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Estou falando o lado partidário. Não estou falando de religião. Estou falando outra coisa. O lado... Eu quero uma parte. Isso. Posso falar? Eu só quero deixar claro aqui para o nobre vereador que política está em todos os setores da nossa vida. Não é política se faz. Eu costumo dizer que a hora que o bebê acaba de nascer, ele já está fazendo política, que ele chora para mamar. Então, política está dentro da família, política está nas escolas. Na igreja. Política está nas igrejas, porque eu posso dizer isso, que eu tenho quase 30 anos de metodista wesleyana. E a metodista wesleyana, quando chega o concílio, é votado para eleger os bispos, ver quem vai continuar, os pastores. Se tem wesleyano aqui, sabe. A igreja batista, quem vota para os pastores permanecer são os membros. Então, aonde não tem política na vida? Está errado isso? Não está. Nós não estamos dizendo, eu estou dizendo que foi falado que a rádio não estava envolvida na política, fazendo política partidária. Eu estou dizendo que ela sempre fez. Isso que nós estamos dizendo. Não estou falando nada de religião. Estou falando uma coisa, entenda quem quiser. Não, entendeu? O vereador colocou que foi falado. Agora, por favor, o presidente falou... Aqui, por favor, vamos falar um de cada vez, tá? Por favor. O que o presidente falou muito bem. A rádio, ela não faz política. Ela é laica e é democrática. Ela está lá aberta para quem quiser utilizar a rádio, pedir um espaço, utilizar. Agora, a pessoa, a radialista, os diretores, cada um tem o seu segmento lá, tem o seu candidato. Isso é mais do que normal. Isso aí eu não vejo problema nenhum. Agora, dizer que a rádio, ela uma hora já esteve apoiando a Marilene, o Ednardo, o Joãozinho, que a gente até confunde, né? Joãozinho, Toninho, Ednardo, de vez em quando a gente confunde. Esteve apoiando, apoiou a Arimateia, o Gugu já fez programa nessa rádio, então eu não vejo por que levar para esse lado a discussão aqui do projeto, que não tem nada a ver com isso. Isso aqui está uma parte aqui está em cima do assunto de ontem, que foi votado. Mas não tem uma coisa a ver com a outra. Tem porque é o seguinte, olha só, eu estou dizendo porque vocês falaram uma coisa ontem aqui, que ela não faz. Realmente, a rádio faz sim. Entendeu? Mas a radialista faz parte política. Deixa eu falar. Ela faz. Na verdade, a rádio teve, se eu não me engano, 2 ou 3 candidatos. 2 ou 3 diretores saíram candidatos da rádio. Tá? Então, eu acho que ela não fez política para nenhum deles. Foi neutra. Agora, a Marilene, que é uma diretora, ela pode seguir o caminho dela. Agora, continue a discussão. Uma parte. Por isso vai prejudicar a população de Pinheiral? Por isso vai prejudicar a cidade? Porque uma das diretoras da rádio apoiou determinado candidato, o outro diretor apoiou o Ednardo, o outro diretor apoiou a Arimateia. Eu acho, gente, que não é isso que se discute aqui. Se discute um benefício para a cidade de Pinheiral. E acabou. Uma parte, vereador. Continue a discussão. Eu também estou votando nesse projeto, assim, cada um tem, né, os vereadores aqui, cada um tem a sua opinião. Eu acho realmente que a rádio não tem nada a ver com, assim, por parte de política agora, porque a gente está discutindo aqui
É para votar os 10% que vai para o centro comunicado e vai ser dividido. Não tem nada a ver não, gente. Porque a igreja é política, isso, tudo é política mesmo. Tudo é política. E outra coisa, a rádio não vota não, gente, pelo amor de Deus. Continue discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. 1, 2, 3, 4 a 4. Nesse caso eu voto, eu desempato. Se eu pudesse votar 10 vezes, eu votaria 10 vezes por esse projeto. Meu voto é favorável. Aprovado por 5 votos a 4. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão. Eu convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária da 6ª legislatura, a ser realizada no dia 20 de março de 2017, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite.